E então Pedro, que já havia ministrado um grande sermão, ele então abre novamente a boca e Deus usa Pedro de forma poderosa, e ele então instrui, e ele vai explicar que ele está ali para cumprir um propósito maior, que é o propósito de Deus. E aí a Escritura então começa a falar sobre esta igreja que está chegando em Jerusalém e está mudando a história de Jerusalém. Sobre esta igreja que é agora cheia do Espírito Santo, que a visita, que a preenche, que a dirige, que guia essa igreja. Essa igreja está tocando as pessoas e a vida das pessoas está mudando. Essa igreja que onde chega gera alterações em todo o sistema. Essa igreja que incomoda o mundo pecaminoso. Essa igreja que afronta a imoralidade. Essa igreja que denuncia a pecaminosidade. Mas ela denuncia a pecaminosidade não apenas gritando. Ela denuncia a pecaminosidade vivendo a santidade. E aí está a grande beleza e a maior denúncia que um crente tem que fazer ao denunciar a pecaminosidade, é viver em santidade para a glória do nome de Jesus. Se o nosso mundo está cheio de misturas, Deus nos convidou a viver sem elas, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas, e assim nós teremos a clara e perfeita compreensão de qual é a proposta e o propósito do Evangelho em nossas vidas. E aí o que acontece? Um homem chamado Barnabé, certamente um dos homens mais incríveis do Novo Testamento, um dos líderes mais proeminentes, o homem que Deus usou para instruir Paulo, conduzir Paulo, um homem que era tão usado por Deus que no momento que Paulo tomou uma decisão estranha, ele acolhe o João Marcos e ensina Paulo. Então ele foi um extraordinário líder e sem dúvida um dos líderes mais incríveis da Escritura Sagrada. Pensar sobre esse homem, refletir sobre esse homem, é pensar sobre um homem que foi cheio de Deus e viveu de forma extraordinária. Barnabé tinha uma herdade, tinha uma propriedade, e vendendo essa propriedade, ele predispôs no seu coração doar aquele valor aos apóstolos, visto que a igreja vivia uma koinonia diferente. Qual era a koinonia da igreja? Qual era a comunhão da igreja? A igreja, quando ela se reunia para conviver juntos, e essa convivência era uma convivência que se demorava a vida toda, de sorte que os crentes, quando se reuniam, eles não tinham necessidades nesse primeiro momento na igreja em Jerusalém. Depois eles passam a ter problemas, mas eles não tinham dificuldades e necessidades financeiras. Por quê? Porque quando alguém estava enfrentando um drama, outra pessoa vinha e ajudava, acolhia, auxiliava, de sorte que o sofrimento de um afetava todos e a alegria de um alegrava todos. Essa era a realidade da igreja lá no berço, da igreja saindo da manjedoura, da igreja que estava começando a dar os primeiros passos. E esse homem Barnabé fez isso com amor, com dedicação e com consciência. Assim como nós devemos fazer quando devolvemos o dízimo e quando ofertamos na casa do Senhor. Porque a gente deve fazer isso com consciência. Pastor, por que a gente devolve o dízimo e por que a gente devolve a oferta? Porque no Antigo Testamento nós tínhamos a obrigatoriedade de devolver o dízimo, e isso está claro na lei. Mas antes da lei, o Abraão já fez isso. E no Novo Testamento, Jesus ratifica a devolutiva do dízimo. E mais importante é a gente compreender que no Antigo Testamento a lei ordenava que a gente devolvesse o dízimo. No Novo Testamento, a Bíblia ordena que a gente devolva a vida. Amém, irmãos? Então, se alguém não tem fé suficiente para devolver o dízimo, deve repensar se já devolveu a vida. De sorte que não é apenas o dízimo que é do Senhor, a sua vida toda é dele, a roupa que você veste é dele, o emprego que você tem é dele, o filho que você gerou é dele, a casa que você tem é dele. Tudo que nós somos e tudo que nós temos pertence ao Senhor, porque nós já entregamos a ele. Já não vivemos mais nós, mas agora é Cristo quem vive em nós. Então isso é um princípio. E aí um homem chamado Ananias viu que Barnabé foi aplaudido, viu que Barnabé foi considerado, que a comunidade viu em Barnabé traços de um homem íntegro. E aí o Ananias disse: eu quero isso para mim, eu quero que as pessoas deem um tapinha nas minhas costas, e para isso acontecer eu tenho que dar uma oferta gorda. Aí ele se reúne com a esposa dele, Safira, nome de uma pedra preciosíssima,
né? E aí esse Ananias se reúne com a sua esposa e eles tomam uma decisão juntos. A decisão é que eles iriam vender uma de suas propriedades, e vendendo uma de suas propriedades, eles iriam então fazer o mesmo que Barnabé. Barnabé vende e deposita tudo. E aí eles dizem o seguinte: a gente vai vender e vamos depositar tudo. Mas enquanto eles conversavam, o diabo entrou no meio da conversa. E quando o diabo entra no meio da conversa, o negócio é perigoso, é atribulado. E se não tiver discernimento, ele permanece lá. E aí veio uma ideia. E ele pensou que aquela ideia era uma ideia boa. Qual foi a ideia? A gente vende por tanto. E aí, ao invés de a gente devolver tudo, a gente devolve um percentual e a gente fica com outro percentual. E aí veja a solução do problema: nós seremos aplaudidos pela igreja com a oferta gorda, e nós seremos aplaudidos pelo mundo porque teremos dinheiro. De sorte que nós estaremos sendo aprovados internamente e estaremos sendo aprovados externamente. A estratégia parecia muito boa, assim como a de Davi, né? O Davi, ele peca, comete um profundo e terrível erro, se prostitui com Batseba, esposa de um dos seus 30, chama Urias, quando descobre que ela está grávida, manda Urias para casa. Urias não vai. Urias diz: eu não poderia ir para casa deitar-me com a minha mulher enquanto Israel está em guerra, meu senhor. E aí Urias, por amor a Davi, não vai. Ele manda uma carta, ou carta atribulada. O diabo deu uma ideia para o Davi, e o Davi entendeu, achou que daria certo. Gente, a estratégia de Davi não é diferente da de Ananias e Safira. A estratégia é a seguinte: ele tem a oportunidade de ter relações sexuais com a mulher que ele desejou no coração, ele tem a oportunidade de ver o marido dela morrendo, e ele ainda é aplaudido por Israel, porque na hora que ele disse: morreu Urias, morreu, manda Batseba, porque agora eu vou me casar com ela, o povo de Israel disse assim: ó rei misericordioso. Com possibilidade de escolher qualquer uma das mulheres do reino, escolher uma viúva, ó rei misericordioso. Então, gente, a ideia que o diabo dá é uma ideia muito boa, porque ele consegue pecar e ainda consegue comunar uma situação trágica, e ainda consegue sair bem na fita e as pessoas aplaudindo. Olha como isso é sério. Isso é o perigo da fama. Você sabia que a fama é o pecado mais perigoso que existe? Porque se você descobrir que um amigo seu está vivendo em adultério, dificilmente você vai se sentir bem em estar andando ao lado dessa pessoa, porque você será identificado com adúltero e você terá algumas dificuldades. Se você descobrir que o seu amigo é um ladrão, um roubador, dificilmente você terá dificuldades de andar do lado desse camarada. Sim ou não? Não tem dificuldade? Você sabe que ele é um roubador e todo mundo sabe, você vai estar do lado dele, você vai ser identificado com ele, você vai ter problemas. Agora, se você sabe que alguém é famoso, o problema da fama é esse, porque as pessoas gostam de estar do lado de quem tem fama. E quanto mais famoso é a pessoa, mais as pessoas gostam de estar próximo. E aí por isso o grande risco, porque as pessoas estão próximas e a fama pode levá-las ao declínio e à morte. As naus são orientadas, quando estão em alto mar, por dois tipos de luz, por dois tipos de farol. Existe um farol que brilha e o seu brilho comunica que aquele lugar é um lugar arriscado. E existe um outro farol cujo brilho é um brilho que convida. A depender da cor do farol, o navegante olha e diz: a gente não pode ir por ali porque ali há risco. Aquele farol e aquela cor está definindo que se nós formos por ali, nós poderemos ter o naufrágio como destino. Mas há uma outra luz e um outro brilho que é um convite. O navegante alto mar olha e diz assim: ali está o porto seguro. Isso é a escritura sagrada. Nós temos um Barnabé que é um convite para a gente olhar para ele e seguir. E temos um Ananias que é um convite para a gente olhar e fugir. E que a gente possa nessa noite compreender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí eu queria falar com os irmãos quais são as estratégias que o inimigo usa para cirandar e para destruir a comunhão da igreja.
A primeira estratégia que o inimigo usa, está muito clara no texto, é a estratégia da infiltração. Diga comigo, infiltração. Ele manda prender os apóstolos, mas o povo vai lá fora e diz: se você não soltar esses homens, a gente arromba as portas. O povo estava do lado dos apóstolos. E aí ele viu que não deu certo prender os apóstolos. Estratégia externa não funciona. E qual é o intuito do inimigo? Gerar dissensão e divisão na igreja. Como ele não conseguiu isso externamente, ele então se infiltra na igreja. E ele se infiltra na igreja por meio do pecado. E aí tem irmão que diz assim: pastor, o diabo não entra na igreja não. Na minha igreja é fogo. Eu não acredito que uma pessoa possessa entre na minha igreja, que a minha igreja é fogo. Meu irmão, a sua igreja pode ser fogo como for, mas ela não é mais fogo do que um lugar onde Jesus está pregando. E a Bíblia diz que Jesus estava pregando na sinagoga e tinha um endemoniado ouvindo. Então, a gente precisa aprender sobre isso. Você pode ser ovelha do pastor, do extraordinário pastor, mas com certeza ele não tem mais autoridade do que Jesus. O diabo pode entrar na igreja? Pode. Ele pode sentar na nossa mesa? Pode. Ele pode sentar num banco desses aqui? Pode. Ele pode cirandar na cabeça de alguns crentes? Pode. A gente precisa entender isso. Agora, ele não entra na alma e na vida daquele que depende do Espírito Santo, daquele que confessa as suas fragilidades e daquele que se prostra diante de Deus e procura viver em novidade de vida todos os dias. Amém, queridos? Um dos grandes projetos do inimigo é transformar as nossas vidas em peças teatrais. E o inimigo faz conosco, quase todos os dias, em sua estratégia, ele burla, ele arquiteta, ele pensa fazer conosco, quase todos os dias, o mesmo que fez com Ananias e Safira. Não resolveu externamente, ele vai para os conflitos de foro íntimo. E aí ele remove de nós a capacidade de nós sermos nós mesmos. E aí ele começa a dizer assim: não tem problema. Isso que você fez, todo mundo faz. Continua assim, não conversa com ninguém. Você nem precisa conversar com ninguém. Que pedir perdão o quê, rapaz? Já faz tanto tempo, já tem 15 anos. Continua, vai dar certo. Não tem dado certo até aqui? Deus não tem te abençoado. Vai dar certo, vai dar certo. E aí você vai postergando. Um problema que você deveria solucionar ontem. E a gente vai postergando e obedecendo uma voz estranha, a voz do Espírito de Deus. E aí o inimigo diz assim: o mundo é um teatro e você é um belo ator. Então não tem problema. Na igreja você coloca uma máscara, na escola você coloca outra, na universidade você coloca outra, com a família, quando você está na frente do esposo, você coloca outra, você está na frente da esposa, coloca outra, e aí você vai vivendo, vai levando, não importa. De sorte que daqui a um tempo você vai ser um profissional. E a máscara vai estar colada. E aí ele vai dando esse conselho. E se filtrando nos nossos problemas de foro íntimo. E aí tem um conselho da Escritura que eu queria que os irmãos lembrassem. Qual é a diferença entre Barnabé e esse homem terrível chamado Ananias? É que Barnabé era. A única coisa que nós precisamos é ser. Nós não precisamos de outra coisa. Nós não somos fazeres humanos, mas seres humanos. E Ananias não era. O tempo provou isso muito claramente. Quando a história de Atos dos Apóstolos se conclui, o Barnabé era um gigante e o Ananias um sepultado. As decisões que nós tomamos em foro íntimo definirá o que será dito da nossa história. As decisões que nós deixemos de tomar hoje
definirá se nós teremos amanhã. Você quer ter uma manhã cheia de vida e de graça? Então remove do seu coração esse peso, esse fardo, porque o teu Deus e o teu Cristo deseja te ajudar e carregar esse fardo. Ele deseja substituir, Ele toma esse teu e coloca o dele, que é leve, que é abençoador, que é gracioso, e você vai ter vida. Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1:5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, todos nós com rostos descobertos devemos brilhar de glória em glória, dia após dia, até que sejamos dia perfeito na presença do Senhor. Boa consciência. Jacob Arminius disse que a boa consciência é o melhor paraíso para a vida cristã. Pastor, eu estou muito bem, porque ninguém está sabendo. Não, você está, e porque você está, você não está dormindo bem. Mas Deus deseja te dar noites de sono, para você dizer, eu deitei, dormi e acordei, e a graça do Senhor permaneceu comigo. Deus deseja livrar você e te dar graça, para você sair daqui hoje à noite, leve, na presença de Deus, cheio da graça e da vida de Deus. Porque senão ele se infiltra na nossa casa e ele ciranda no nosso lar. E nós temos que ter a autoridade de Deus. A gente dá legalidade a ele para agir em muitas áreas. Quando a gente permite que se mantenha no nosso coração algo que não agrada ao Senhor. Segunda estratégia do inimigo é a estratégia da paralisação. A igreja pujante, saindo da manjedoura, os primeiros pulsos sendo ouvidos pelo mundo, o coração está começando a pulsar, as batidas estão tocando as multidões, aos milhares as pessoas se arrependem. É nessa hora que o diabo chega. Deus constrói um paraíso, jardim lindo, perfeito. Deus é amante da perfeição, Ele cria a própria perfeição, e tudo começa no jardim. Mas o inimigo, vendo isso, que ali estava o princípio da mais extraordinária obra, já pensada desde os tempos eternos, ele se infiltra e ele tenta paralisar. Só que a Escritura diz que um cordeiro foi morto e eles foram vestidos com peles. Glória a Jesus e graças a Deus por isso. Você caminha um pouquinho mais, chega lá em Levíticos capítulo 10, você vai ver Moisés celebrando o que? Deus orientou a construção do tabernáculo, e todo mundo cantando, celebrando, bendizendo. E aí o diabo entra no coração de Nadab e Abiú, e eles vão ofertar fogo estranho. Josué, na sua campanha extraordinária, conquistando tudo, de repente o diabo entra no coração de Acã, para gerar problema e para atribular a vida do Acã. A igreja crescente e abençoando e sendo abençoada, aí ele entra no coração de Ananias e Safira. Porque a estratégia do inimigo, irmãos, é parar aquilo que funciona, é parar aquilo que dá certo. Pastor, e o que é que dá certo? É o método certo? É não. Deus não unge métodos, a M. Baltz disse isso. Deus unge homens. Homens ungidos por Deus fazem o que Deus quer, e quando fazem o que Deus quer, a graça de Deus repousa sobre a sua igreja. Só que o diabo, não satisfeito com isso, ele entra e tenta paralisar a obra. Não é incomum, depois do muito realizar, o inimigo chegar com algumas críticas. Você faz uma festa para Deus, e você se dedica ao Senhor, e você produz, e você trabalha, e você faz o possível para que seja uma bênção. E aí é uma bênção, Deus visita, a graça de Deus acontece. Aí uma semana depois chega um atribulado, um envenenado. Tem, irmão. Aqui não tem não, é só nas outras igrejas, né? Aí diz assim, eu não gostei não. Aí o que acontece?
O crente deixa de ouvir a voz do Espírito que chamou ele para produzir e vai ouvir a voz do envenenado. Deixa o envenenado morrer, irmão. Deixa esse atribulado para lá. Continua produzindo para o reino de Deus. Deus não precisa que você faça com perfeição. Deus precisa que você faça com amor. Se Ele te colocou para fazer, realiza para a glória do nome dEle. Ele vai usar a tua vida. Tu serás uma bênção para a glória de Deus. Vai ter uma multidão dizendo que não vai dar certo, mas o teu Deus vai te ajudar e vai dar certo. Glória a Jesus. Mas a gente não pode viver pensando em quem vai criticar. Inclusive é muito bom quando alguém critica. Você sabia que os melhores mestres da vida são os críticos? Se todo mundo concordar com tudo que você faz, você nunca melhora. Mas quando alguém chega e diz assim, não ficou bom não, você diz, rapaz, eu vou fazer bem bonito, que saber se aquele irmão, da outra vez, aí você faz bonito. E aí Deus usa a crítica do outro para que seja melhor, para que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Deus é um Deus, irmãos, de amor, de graça e de misericórdia. E Deus convidou todos os crentes que aqui estão para estarem envolvidos nesse projeto de salvação. E Deus tem muita coisa para fazer no nosso meio. O diabo vai se levantar, mas ele não pode prosperar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Quando a Bíblia diz assim, as portas do inferno, você sabe o que é que Jesus está dizendo? Se você ler Jó, você entende. Jó era um homem tão rico e tão nobre, tão querido e tão abençoado, que quando ele chegava nas portas, e nas portas das cidades se sentavam os maiorais, sátrapas, governadores ficavam nas portas. Quando Jó chegava, sabe o que é que os sátrapas diziam? Ponham as mãos sobre a boca, porque está chegando o Senhor Jó. Ele era tão rico que quando ele ia andando, as pessoas derramavam leite de cabra para ele pisar sobre o leite. Ele era tão abençoador que ele nunca dormiu uma noite com o salário dos seus empregados. E a sua cama foi emprestada a leprosos, que ele acolhia e colocava para dormir na sua cama. Você sabe quem aqui está nas portas? As maiores autoridades da cidade. Quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão, ele estava dizendo, não é qualquer demônio não. Pode vir a capetada toda. As maiores autoridades do inferno não terão poder contra a igreja de Jesus. Se a igreja estiver unida, produzindo, amando, perdoando e sendo perdoada, a graça de Deus vai repousar sobre nós, irmãos. Glória a Deus. Quem quer ver esse milagre nesse lugar? Quem quer ver Deus salvando, agindo e curando nesse lugar? Quem quer ver vida sendo liberta nesse lugar? É você que Deus vai usar para a glória dele. Glória a Jesus. Glória a Jesus de Nazaré. O Senhor tem feito maravilhas nesse lugar e continuará fazendo. É só o prelúdio de muita coisa que Deus vai fazer no nosso meio, porque Ele é bom e essa é a sua vontade. E nós entendemos a vontade de Deus e vamos viver conforme a sua vontade. Glória a Jesus, glória a Jesus. O diabo é assim, irmãos. O diabo, quando ele não consegue destruir o trigo, ele planta o joio. Mas o nosso Deus não desiste. Você é um poema que Deus ainda está escrevendo, você sabia disso, né? Você é uma obra que Deus ainda está construindo. E tem uma notícia maravilhosa para você. Filipenses diz que o Deus que começa a obra, Ele conclui, viu? Michelangelo morreu, grande Michelangelo morreu, um dos maiores homens da humanidade. E antes de morrer ele deixou 313 obras sem concluir. Você já pensou? Morreu e ficou 313 obras inconclusas. Isso não acontece com Jesus, porque ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou. E sabe para que foi que ele ressuscitou? Para continuar a obra, para que a sua obra seja plena, para que a sua obra seja perfeita, para que a gente chegue do outro lado e para que a graça de Deus se estabeleça em nós. Precisamos refletir sobre isso hoje. Então, por mais que o inimigo tente se infiltrar e tente paralisar, nós estamos aqui para dizer que o Senhor continuará sendo glorificado nessa igreja. A bênção do Senhor continuará sendo vivenciada por nós em nome de Jesus. Terceira estratégia do inimigo é gerar espírito de rebelião. Espírito de rebelião. Reteve a parte também com a sua mulher. O inimigo nunca tem tanta vantagem como quando ele consegue reunir 2 ou 3 pessoas no mesmo propósito.
Duas pessoas reunidas em um propósito é um elo. E esse elo aliançado pode fazer muito. Porque é um elo potencializado, e esse é um grande problema. O Adão sozinho só cuidou do jardim, mas com Eva ele cuidou do mundo. Por isso Jesus disse: onde estiver dois ou três, tem elo e tem potencialidade, eu vou ali para o meio. Então, quando duas pessoas se unem para ouvir a voz do inimigo, algumas coisas podem acontecer, e eu anotei aqui. Primeiro, a primeira coisa que acontece é uma ação ligeira de Deus. E a gente lê esse texto e diz assim: Senhor, mas o pecado deles parece ter sido um pecado tão simples. Eles apenas mentiram quanto um valor de uma oferta que dariam. O pecado só é simples se o conhecimento for raso. Quanto mais você conhece de Deus, mais severo será o julgamento do Senhor. Pastor, então não vou ir mais para o culto de doutrina, não. Mais infeliz será a sua vida. Porque você terá felicidade em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E você será uma presa fácil se não estiver se alimentando desta palavra toda semana e ouvindo a voz de Deus nesse lugar. Então, pastor, o que acontece? Por que eles morreram? Você já pensou, irmão, se hoje morresse crente que mente? Jesus ia acabar os cultos em um mês. Pastor, o senhor está dizendo que a gente mente? Todos nós. Pastor, não acredito que o senhor vai ter coragem de dizer isso, não. Irmão, mente sim. Você não já passou por uma pessoa e disse assim, a pessoa disse, você estava num dia péssimo, a pessoa, tudo bom? Aí você, tudo. Sim ou não? Então, gente, a gente mente, né? Você já pensou, irmão? Se toda vida que um crente mentisse, ele fosse fulminado, o negócio estava atribulado, não estava não? Pastor, e por que esses aqui foram atribulados ou mortos? Primeiro, porque aquele era um tempo de grande luz e eles optaram pelas trevas. Gente, eles estavam vendo o evangelho se expandindo e a saúde acontecendo. E Deus usando os apóstolos, a sombra de Pedro curando e levantando mortos. Pastor, e por que aquilo não acontece mais? Porque não é para acontecer mais hoje, é na era apostólica. Pastor, e o senhor não acredita que Deus pode fazer milagres hoje? Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a autoridade que estava sobre os apóstolos não é transferida para mais nenhum homem. Nenhum apóstolo jamais orou por alguém enfermo e ele não foi curado. Então não há mais autoridade apostólica. Os apóstolos, irmãos, representam a base evangelical. Eles representam a base da igreja. Então, aquele tempo é único e nós temos que olhar para aquele tempo e bem dizer ao Senhor, porque nós viveremos no tempo melhor do que aquele, quando o Senhor Jesus retornar para redimir essa terra e para nos conduzir à presença dele nos céus. Mas Deus tem poder e autoridade para realizar qualquer milagre que Ele quiser. Amém? Então, quando se peca em relação a uma luz maior, o juízo é maior. Por isso, os irmãos que almejam o episcopado, almejem, sonhem, leiam. Pastor, por que ler? Meu irmão, se você quer ser pastor e não gosta de ler, é melhor você procurar lavagem de roupa. Você tem que ler. Pastor, eu só consigo ler umas 3 páginas por mês, então está difícil. Pastor, tem que ler, irmão, tem que gostar de ler. Leia. Porque a Escritura diz que nós temos que nos esmerar. E Paulo, explicando a Timóteo, disse que ele deveria persistir em ler. Agora lembre de uma coisa, meu filho. O juízo vai ser mais severo. Os pastores vão ficar na porta e Deus vai ficar examinando. Enquanto os crentes vão entrar de uma vez. Tiago disse, não queiram ser mestres, sabendo que repousará sobre vós um juízo mais severo. O que a Escritura está ensinando para a gente? Quanto maior for a luz de revelação, mais clara é a justiça e o juízo de Deus sobre nós.
Por que que eles morreram? Porque eles estavam diante de uma luz extraordinária. Amém, irmãos? Então, quanto maior for a nossa luz, maior também é a nossa responsabilidade. E a gente não crê nessa bobagem que muitos calvinistas pregam, que Deus escolhe, decreta desde a eternidade, e as pessoas, embora não queiram, vão para o céu. Isso não tem nenhuma lógica bíblica, nenhuma. Nós cremos que Deus derrama graça, Deus restaura o nosso livre-arbítrio, e então nós dizemos: eu quero te servir e eu dependo do teu Espírito. Me ajuda, Espírito Santo, para que eu chegue até o fim. E todos os dias o Espírito Santo vai nos dando graça contínua, graça diária, até o dia do arrebatamento da igreja, quando nós nos encontraremos com o Mestre. Isso sim é que a Escritura ensina de ponta a ponta, de ponta a ponta. Inclusive, ano que vem nós vamos ter uns estudos aqui sobre Armínio, e os irmãos vão ter uma compreensão muito clara do que representa essa teologia, essa soteriologia, que é extraordinária, tá certo? Segundo ponto, porque eles tinham consciência de que estavam negando a onipresença de Deus. Gente, sabe qual é o problema da gente pecar em segredo? É porque quando a gente peca em segredo, nós estamos cometendo um crime teológico. Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que é comunicável? Amor, bondade, fidelidade, santidade. Tem crente que é amoroso, sim ou não? Existem irmãos que são bons, sim ou não? Existem irmãos que são santos, sim ou não? Então são atributos comunicáveis. Mas tem atributos que são incomunicáveis. Onisciência. Tem alguém aqui onisciente, irmãos? Tem não, viu? E o diabo também não é não. Então, você pode pensar, e se você estiver enfrentando uma batalha na mente, pensando uma porção de bobagem, pensando que está pecando contra Deus, pode repreender, que é o diabo que está tentando atribular a sua vida. Ele não sabe o que é que você está pensando. Não pode saber o que é que você está pensando, porque só o nosso Deus conhece aquilo que transita no nosso coração. Então só Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Basicamente são esses os três mais conhecidos, e aí minimamente, ou de forma pueril, são os três mais conhecidos dos atributos incomunicáveis. Onipresença é dizer que Deus está em todos. Irmãos, a gente quando peca em segredo, sem ninguém ver, nós estamos negando que Deus é onipresente. Isso é muito sério, né? Porque ninguém pecaria se soubesse que Deus estava ali, sim ou não, irmãos? Você está entendendo como isso é sério? Pecar em segredo é dizer: Senhor, eu reprovo a ideia teológica de que o Senhor é onipresente. Porque se nós tivéssemos consciência que Deus está em todos os lugares, nós não pecaríamos em segredo. Eles fizeram isso. Eles negaram a onipresença de Deus. E por fim, eles tentaram viver independentes do corpo. E aí o que acontece na igreja? A igreja, irmãos, ela é um hospital. Diga comigo: igreja, hospital. Você vai me ouvir tanto dizer isso. Eu não sei quanto tempo eu vou passar nessa comunidade, mas quando eu for sair, tenho certeza que vai ficar na cabeça de todo mundo. O pastor Danilson vivia falando que aqui é um hospital, e é mesmo. Aqui tem gente aqui que está só com um cortezinho, sentindo uma dor mínima, um deslocamento, teve um problema de uma topada. Irmão, tem, pode ter certeza. Tem gente aqui que está precisando do balão de oxigênio. Pode ter certeza. Toda igreja tem. Tem gente aqui que está precisando amputar um olho. Jesus disse: é melhor entrar no céu com um só do que no inferno com os dois. Agora não é literalmente não, viu, irmão? Tem gente aqui que já está no obituário. Você pode ter certeza disso. Eu vou dizer para você: já foi para lá, mas isso não é problema, porque o nosso Deus é ressurreição e vida. Ele pode visitar e Ele pode mudar a história. Amém, queridos? Mas se você está aqui, independente de estar em qualquer estado, você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. Se você pode, quando chegar em casa, se você tem condições de pegar um jornal, abra o jornal lá no obituário. O obituário é um lugar reservado para as pessoas que morreram no dia anterior. E tem uma lista lá. Quem já viu o obituário no jornal? Vocês já viram? Pois aí, comece a ler a lista e leia detalhadamente a lista.
Quando você terminar de ler a lista, você vai chegar a uma conclusão maravilhosa. Sabe qual é? O seu nome não está na lista. Coisa boa, não é não? E se o seu nome não está na lista, é porque Deus tem algo para você fazer hoje. Deus tem algo para você fazer agora. Não importa qual seja o seu estado, nós estamos diante do médico dos médicos, aquele que muda a nossa história, aquele que está entre nós, graças a Deus. Mas como médico, Jesus também é cirurgião, e às vezes ele precisa amputar o membro, porque senão haverá necrose no corpo todo. Amém, irmãos? Então Ananias e Safira foram amputados, foram removidos, porque eles poderiam necrosar o corpo. E Deus que cuida da igreja faz isso, irmãos. Deus que cuida da igreja faz isso. Que a graça de Deus esteja sobre nós, e que a sua misericórdia nos abrace nessa noite, porque a vontade do Senhor é gerar saúde, a vontade do Senhor é gerar graça, a vontade do Senhor é gerar paz, é gerar comunhão, é gerar harmonia, a vontade do Senhor é gerar vida nesse lugar. E aí, em quarto lugar, faltam 15 minutos, orgulho. Eles queriam ser reconhecidos pelos de dentro e pelos de fora, eles queriam ser aplaudidos, admirados. Nós tivemos há pouco tempo uma conferência no Templo Central, e veio ministrar o pastor Rubens Múzio, e ele foi muito feliz na ministração. Deus usou muito aquele homem, e ele escreveu um texto, e eu tive o privilégio de comprar esse texto, e lendo o texto, ele fala sobre o orgulho, e ele fala de forma muito densa, e tem uma parte do texto que ele diz assim: o orgulho é um pecado que campeia a igreja. Muitas igrejas estão repletas de orgulho. E ele não está sendo exagerado. Às vezes as pessoas entram em comunidades evangélicas e as pessoas se sentem perdidas. Vocês sabiam que cada uma das pessoas que Deus está trazendo de volta, Deus está trazendo muita gente para cá. Mas cada um desses irmãos e irmãs que Deus está trazendo de volta é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade do pastor apenas. É responsabilidade sua no final do culto chegar para essa pessoa e dizer: olha, eu agora faço parte da sua família, eu quero lhe abraçar em amor. E eu quero que a vida de Deus esteja em você. Conte conosco como igreja. Mas a gente não faz isso. Às vezes, irmãos, a gente vem para um culto, a gente entra e sai da igreja, a gente sequer abraça um irmão. Como alguém pode desprezar a dádiva do abraço? Gente, os irmãos devem ter percebido que eu gosto demais de abraçar. Eu brinco com os obreiros, eu digo: me dê aqui um arroxo. Eu gosto demais de abraçar. E por que eu gosto de abraçar? Porque não custa nada, é de graça. E é bom demais. É bom demais abraçar, é bom demais você sentir o calor humano. E quando isso é cheio de verdade, e quando isso é selado pela presença do Espírito Santo, traz vida, irmãos. Irmão, tem dia que eu chego no culto, tem uns crentes alegres ali recepcionando, que eu já entro alegre. Quando eu chego na igreja, os irmãos dizem assim: pastor, paz do Senhor, pastor, me dê aqui um abraço. Aí, meu irmão, não tem como você ficar triste depois de abraçar o irmão Adenauê. Cadê ele? Está ali. Se você tiver com depressão, dê um abraço naquele homem ali, você volta crente para casa. O irmão Moisés, irmão, como é que você chega perto do irmão Moisés e você não sente a presença de Deus? É porque você não tem sensibilidade para entender. Mas existem pessoas que Deus levanta para não dizer nada, para ser bênção nas nossas vidas. E essa comunidade será uma comunidade repleta de gente assim, gente acolhedora, cheia de graça, cheia de vida, irmãos. Essa é a igreja. Esse é o propósito de Deus para nós. Que chegando aqui as pessoas digam: vão voltar, porque tem gente boa naquele lugar, achei legal. Vieram os amigos meus visitar aqui, e aí depois eu conversando com eles, eles disseram assim: pastor, aquela igreja é tão bonita que eu pensei que lá todo mundo era assim, nariz empinado. Mas pastor, o pessoal é educado. Eu digo: glória a Jesus. Você está enganado, meu irmão. Você não sabe como ali tem crente fiel e cheio do Espírito Santo, que quando você abraça, você sente a vida de Deus e a bênção de Deus. Aí ele diz: pastor, eu fiquei encantado. Logo na chegada, a multidão de gente recebendo a gente, me senti tão bem. Isso trouxe muita alegria e muita paz ao meu coração, porque isso é ser igreja, é isso que nós somos. E que Deus continue abençoando vocês profundamente, profundamente, para que não haja orgulho. Tem uma parte do livro que ele diz assim, ó:
Os homossexuais se sentam juntos. As lésbicas se sentam juntas. Os roubadores e criminosos se sentam juntos. Mas os orgulhosos não se sentam. É sério, né, irmãos? Ele fez um acordo no Tempo Central. Eu queria repetir aqui. Olha aí para o irmão que está do seu lado. Diga assim para ele. Se for irmão, você diz diferente. Diga assim: deixe de ser orgulhoso. Diz aí, diz aí. Pronto. Se tinha algum resquício de orgulho aí, Jesus está tirando. Viu? Glória a Jesus. Se você disse, o irmão, orgulhoso o quê? É porque ele é orgulhoso. Você sabe por que eu pedi para você fazer? Porque se o irmão fez careta, é porque Viu? É muito comum você ouvir o pregador dizer assim: diz aí para o irmão que está do seu lado, você é cheiroso, você é lindo, né? Aí o pastor vai e diz: você é orgulhoso, é difícil, né? Mas sabe por que eu pedi? Porque quando você olha para a pessoa que você é orgulhoso, a pessoa diz assim: rapaz, me respeite. O que você está pensando? Aí eu lembro de Lewis. C.S. Lewis disse assim: o primeiro passo para alguém reconhecer que precisa deixar o orgulho de lado é saber que é orgulhoso. Olha que coisa boa. E aí o Lewis diz assim: e o segundo passo é saber que todo mundo tem um pouquinho de orgulho na vida. Então, meu irmão, não tem ninguém que não tenha. Tem alguma coisa que lhe deixa orgulhoso? Tem sim. Tem obra que você faz quando você termina: meu irmão, que obra linda. É para Jesus. Sabe esse negócio? Chegue para ele e diga assim: ó, meu irmão, sinceramente eu não achei essas coisas todas não. Ele passa um mês em depressão, um mês atribulado, porque você mexeu no orgulho do camarada. É desse jeito. Um dia eu cheguei numa igreja, eu achei muito interessante. Eu cheguei na igreja, eu estava conversando com o pastor. Aí o irmão chegou, e o pastor era novo. Aí o irmão chegou e disse assim: pastor, gostaria de fazer a devolução do dízimo. Aí o pastor disse: pois não, meu irmão. Aí ele entregou o dízimo. O pastor disse: pastor, porque eu só gosto de devolver o meu dízimo ao pastor. Isso é comigo, assim, uma questão muito minha mesmo. Aí o pastor: tá bom, meu irmão. E aquele pastor estava começando a dirigir a igreja. Aí, quando o irmão saiu, ele disse: pastor Danilson, o que é que eu faço nessa hora? Aí você diz assim, amorosamente, você olha para esse irmão e diz assim: pastor, não pegue dinheiro. Pastor não é tesoureiro. Perguntaram a Billy Graham por que Billy Graham foi o cristão do século XX. Sabe o que ele disse? Porque eu nunca peguei em $1 da igreja. Segundo, porque eu nunca tive trancado em uma sala, em um lugar onde as pessoas não pudessem ver com outra mulher que não fosse a minha esposa. E terceiro, porque eu nunca saí de casa sem passar um bom tempo na presença do meu Deus. A graça de Deus repousará sobre nós, se nós percebemos que não há necessidade de apresentar-se a ninguém. Amém, irmãos? Então a gente faz a devolutiva do dízimo para o tesoureiro, sim ou não? E pronto. E a gente faz isso para a glória de Deus. E não importa se você fez isso num volume extraordinário ou se você fez isso num volume mínimo, a igreja não é uma instituição regida pelo dinheiro. Pastor, por que a igreja não é uma instituição regida pelo dinheiro? Porque numa empresa, eu faço parte de uma empresa, de um conglomerado de indústrias. E essa empresa, o sucesso dessa empresa é definido pela sua possibilidade de faturamento. Qual é a unidade que a gente dá mais atenção? A unidade que fatura mais, isso é óbvio. Em qualquer empresa do mundo é assim. Mas na igreja não funciona assim. Porque as pessoas aqui não são avaliadas pelo valor monetário que elas ofertam. Sabe por quê, irmãos? Porque na igreja nenhum de nós valemos nada, se não for a presença do Espírito de Deus em nós. Se não for a presença do Espírito de Deus em nós, nós somos miseráveis pecadores.
mas o Espírito de Deus nos enche, a gente tem vida e vida com abundância, e a gente tem valor. E quando alguém diz assim, você agora não vale nada, você diz, epa, peraí, alto lá, sou irmão de Jesus, filho do papai do céu, fui comprado por alto preço, e ele habita na minha vida, glória a Jesus. Então você tem, amém, irmãos? Glória a Jesus. O bolso pode estar vazio, mas a alma está cheia da presença de Deus. É rico, está cheio de riquezas. Glória a Jesus. 2 Timóteo 2,19: todavia o novo fundamento está firme, e tendo esse selo, o Senhor conhece os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Essa é a palavra de Deus para nós. E por fim, irmãos, eu queria concluir explicando aos irmãos sobre o perigo da mentira. E aí eu vou apenas ler, nós não teremos tempo para dissecar sobre isso. Um coração enganoso pensa poder enganar o próprio Deus, e não há engano maior do que esse. Inclusive um teólogo que eu gosto de ler, Peter Kraft, ele é um bom teólogo, um teólogo que faz umas discussões bem interessantes. Perdão. E o Peter Kraft disse, e é claro, filosofando, é uma brincadeira. Ele disse que o diabo é tão incrédulo que pensa que ainda vai ganhar, né? Coitado, né? É muito incrédulo um atribulado desse, né? A mentira sempre necessita de uma nova mentira. Por que você vendeu? Se você tivesse ficado com o terreno, não seria teu? E se você tivesse vendido por um preço e dito que daria aquele preço, também não estaria tudo ok? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Aí ela teve que mentir de novo. Porque o problema da mentira, irmãos, é que é necessário uma outra mentira para sustentar a anterior. E existem pessoas aprisionadas ao emaranhado de muitas mentiras. E o pai da mentira sabe muito bem como colocar essas filhas na vida de muitos cristãos. Mas o pai das luzes é poderoso para nos transportar das trevas. É poderoso. Tem gente que gosta de mentir, irmãos. Tem gente que se não mentir no dia adoece. Você conhece gente assim, irmão? Gente que... Você chega para a pessoa e diz assim, rapaz, eu tive um problema no carro. Aí a pessoa, eu também, eu já tive. Ela sempre tem que contar uma história, e tem uma coisa, o sofrimento dela é maior. Se você disser assim, rapaz, eu quebrei a perna, e eu, que foi as 5 pernas e os 3 braços. Ele tem que vencer em tudo. O camarada tem... É impressionante. Impressionante. Eu ia contar aqui uma história, mas não vou contar não, que está gravando ali, não vai dar certo. Pode a pessoa ouvir, né? Segundo ponto, a pergunta de Pedro é uma pergunta misericordiosa. Por que fizeste isso? Deus está dizendo, ei Safira, Deus quer saber até onde você vai com o seu pecado. Se ela dissesse assim, Pedro, porque eu sou miserável, e porque eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida, porque eu preciso da graça de Deus, talvez ela ainda estivesse viva, com 2000 anos. Tinha como não, né, irmão? Pior que Matusalém. Ela disse, nada. Ela disse, eu vou com a mentira até a morte. E nada é mais danoso. E ela se encontrou com a morte. Se encontrou com o indesejável anjo da morte. Indesejável quando se morre na mentira. Quando se morre na verdade, a morte é apenas um transporte. Terceiro, a pior mentira é a que você conta para você mesmo. E aí eu evoco de novo Peter Kraft. Peter Kraft diz assim, antes de você pecar, o diabo chega para você e diz assim, Deus é bom. Deus não já te perdoou. Tu está pecando, mas está com tanto tempo. E aí a pessoa assimila a ideia do pecado, dá luz ao pecado, e o pecado sendo gerado, gera morte. E aí depois que a pessoa transgride uma outra vez, vem um peso na consciência. E a pessoa fica, meu Senhor, de novo, tinha prometido.
Aí Peter Kraft diz que o diabo chega e diz assim: eu não acredito que tu vai ter coragem de se aproximar de Deus. Quantas vezes tu já falhou? Você está brincando com Deus. Ele faz de Deus um monstro. Mas eu quero dizer para você que essa voz do diabo vai ser silenciada nessa noite. Nosso Deus é Deus de graça. Nosso Deus é Deus perdoador. Nosso Deus é Deus de amor e Deus de misericórdia. E Ele deseja conceder a nós uma outra oportunidade. Uma outra oportunidade. Se o nosso coração estiver quebrantado e se nós rasgarmos as nossas vestes espirituais, Ele está pronto a nos perdoar. Ele está pronto a nos dar um cântaro novo. Ele está pronto a mudar o vinho do nosso odre. Ele está pronto a restaurar o nosso casamento. Ele está pronto a restaurar nossa relação com os filhos. Ele está pronto a mudar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade. Glórias ao Deus perdoador. E aí eu concluo a minha fala dizendo aos irmãos que uma igreja em comunhão detecta facilmente o espírito da mentira. Sabe por quê? Porque ela vive na verdade. E aí é uma igreja que quando o irmão chega e diz assim: você viu? O que aconteceu com aquele irmão? Se ele estiver conversando com um crente que tem graça de Deus, o irmão diz assim: nem vi, nem quero saber. Ou então olha para o irmão e diz assim: você já conversou com ele? Conversei não. Você já orou por ele? Orei não. Você viu se ele fez isso? Vi não. Então é melhor a gente orar e pedir que Deus abençoe a vida dele e a graça dele. Há 2 semanas o irmão chegou e disse: pastor, o senhor não sabe o que foi que a irmã fez? Aí eu disse: não sei não, irmão, mas eu não quero nem que você me diga o que foi que ela fez, nem quem foi a irmã. Eu vou orar e não preciso saber. Sabe por que eu não preciso saber? Porque eu sou humano. E quando você olha para a irmã, você vai dizer: meu Deus, essa irmã disse isso, e vou ficar triste. Então, para que não haja tristeza, a gente é melhor que não saiba. O Espírito de Deus é quem ajuda, e o Espírito de Deus é quem vai dar graça para ela compreender. E a presença de Deus vai continuar nesse lugar. E todo espírito de mexerico, de fofoca e de disse-me-disse vai ser repreendido para a glória do nome de Jesus. Seremos um em Cristo, corpo uno, para que a glória de Deus e a presença de Deus se estabeleça em nós. Isso é ser igreja. Isso é viver igreja. Nossa saúde não é demonstrada pela capacidade de não pecar. Nossa saúde é demonstrada pela capacidade de dizer: já não sou digno de ser chamado filho, me aceita como servo. Pequei contra ti somente pequei. Pastor, mas Davi disse assim: Deus, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Mas Davi não pecou só contra Deus. Pecou não, ele pecou contra Batseba, contra Urias, contra a esposa, que ele tinha outras. Pecou contra o reino, contra o seu próprio coração. Pecou contra os seus filhos. Ele pecou contra a moralidade. E ele pecou contra Deus. Mas quando ele vai à presença de Deus, ele diz assim: Deus, pequei contra ti, somente contra ti. Porque não importa quem você feriu, e não importa qual a dimensão do pecado que você cometeu, o que há de mais triste é que você entristeceu o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo te encher de paz e te perdoar, você vai ter forças para corrigir isso, e Ele vai te dar graça. Por isso nessa noite é diante dEle que nós nos prostramos. Eu convido o grupo de louvor para louvar o Senhor. E eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você que deseja nessa noite viver um tempo novo, uma vida nova. Deseja viver em novidade de vida e quer ver restaurada áreas da sua vida que estão destruídas. Pastor, vamos ficar de pé, irmãos. Pastor, eu não vou à frente, porque pode algum irmão ou irmã olhar para mim e pensar que eu estou em pecado. Então não venha. Você só vem à frente se você quiser a graça de Deus. A gente vem a esse lugar para receber oração, porque cremos que precisamos melhorar. E Deus deseja nos visitar nessa noite. Eu sei que existem pessoas que precisam vir aqui. E nós vamos cantar a Deus. E enquanto esse louvor está sendo entoado, a oportunidade está sendo facultada a você. Corra aqui à frente. Nós queremos concluir esse culto com uma oração.
E depois dessa oração, a gente vai abraçar aqui um ao outro, para que Deus nos visite com esse abraço, em nome de Jesus. Grupo de louvor, pode ficar à vontade. Vai.